Meu nome é Mário Belfort e estarei apresentando, junto com André Menezes, o podcast Gilberto Freire, Formação Social Brasileira, Racismo e Historiografia. Para esta entrevista, agradecemos a participação do professor Henrique Borralho. Henrique Borralho foi graduado em História pela UFMA, mestre em História pela Unesp, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e possui pós-doutoramento pela UERJ em Teoria Literária. Atualmente, o professor é coordenador do grupo Núcleo de Pesquisa em Historiografia e Linguagens, tem experiência na área de História e Literatura, Teoria da História e Teoria Literária, no qual trabalha com os seguintes temas: Literatura e História, Literatura e Filosofia e Literatura Africana de Língua Portuguesa. Bom, professor, obrigado por o senhor conseguir um tempo, né? E também por debater essa temática que é tão importante para o campo da historiografia. A gente agradece de coração. Bom, professor, sobre a obra do Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, no seu artigo, a professora Lilia Schwartz, que é Gilberto Freire, Adaptação, Mestiçagem, Trópicos e Privacidade e um Mundo Novo nos Trópicos, a Lilia Schwartz ela nos mostra que o cenário da década de 1930 o mestiço ele vai se transformar em uma espécie de símbolo nacional de nossa identidade. Todavia, a autora também ela nos explica que tal ideia é uma retórica que foi inventada a partir de uma concepção de uma harmoniosa convivência entre grupos étnicos raciais e que assim cristalizou-se um mito de Estado, né? Então, o Gilberto Freire, em Casa Grande, ele inaugura uma nova concepção de positivação da mestiçagem. Ou seja, ele funda o princípio da democracia racial. O que seria esse princípio? Ele vai se basear numa teoria, de uma trajetória lusitana, para explicar, inclusive, que os portugueses, por conta de um processo de um contato com a escravização, o comércio transatlântico na África, teria uma outra relação com os escravos africanos, com os sujeitos escravizados africanos e depois escravizados, diferentemente dos ingleses, que, portanto, a escravidão nos Estados Unidos teria sido muito mais agressiva, né, do que de fato aqui, porque lá havia se constituído especificamente uma sociedade de classe, digamos assim, né, colocada por tudo, né, por uma divisão de raças, que não seria o caso do Brasil especificamente. Muito pelo contrário, ele vai atenuar essa herança portuguesa para falar desse processo de contato, né, que havia desde o século XV, né, que se estendeu ao longo do século XVI, XVII, XVIII, indiscutivelmente XIX, que, portanto, essa feitura, né, lusófona seria muito mais afável, muito mais conivente com práticas por um processo também de dispersão territorial, ausência de uma autoridade jurídica construída no Brasil. Então, a dispersão, a descontinuidade, a descontiguidade presente nesse território teria produzido uma relação de afrouxamento das relações, né? E que teria produzido um processo de hibridização cultural muito interessante, que a nossa positivação se daria pelo fato de que essa seria uma nação diferente, porque ela seria esse processo de fusão entre as três raças existentes no mundo, né, que seriam os negroides, caucasóides e mongoloides. No caso, os mongoloides seriam aqueles que teriam justamente das religiões indígenas. Então, o Gilberto Freire vai positivar a mestiçagem, colocando que seria, na verdade, o nosso grande ponto fulcral, né? Essa seria a nossa resposta ao mundo ocidental, de uma capacidade de ser a síntese, né, do mundo moderno. Sim, professor. E também como
uma das grandes críticas que tem se feito à obra de Gilberto Freire, principalmente usando como base aqui o texto da Lilian Schwartz, é justamente uma ideia de uma generalização, de perceber um certo Nordeste patriarcal, um modelo desse Nordeste patriarcal, e escorrer ele como um modelo que representaria todo o Brasil, que representaria essa unidade nacional, que seria o símbolo dessa nação. Considerando que muitos estudos, por exemplo, apontam que naquele momento, diferentemente dessa ideia patriarcal, em que tudo gira em torno desse homem, a Casa Grande e a Senzala, que muitas das famílias que existiam naquele período, por diferentes motivos, eram famílias comandadas ou que tinham na sua liderança mulheres, pela própria falta dos homens dessa presença. Então, essa também é uma grande crítica feita ao Gilberto Freire. Bom, tentando dar um adendo na fala de vocês dois, tem um texto muito interessante do G.S. Souza, que é denominado Gilberto Freire e a Singularidade Cultural Brasileira, no qual o G.S. Souza ele vai falar a respeito dessa obra do Gilberto Freire e tentando explicar a partir desse autor em que consiste essa semente da formação social brasileira, no qual ele fala que o final do primeiro capítulo desse livro é uma cristalização do patriarcalismo familiar brasileiro e que ele vai consistir o elemento fundamental para essa semente, que vai ser o sadomasoquismo. Então, esse sadomasoquismo ele vai ser condicionado pelo isolamento desse homem português das instituições superiores, né? Que no qual vai deliberar o caráter autárquico do domínio senhorial. Então, nesse sentido, a família ela vai ser o elemento fundamental para a socialização desse homem português. E esse sadomasoquismo do português, e não reconhecer o outro, vai garantir o seu prazer, né, na forma de perversão dentro das relações interpessoais. E é o que garante essa semente, essa formação. Portanto, foi sádico a relação do português com a mulher negra e as índias. Foi sádico a sua relação com as mulheres escravas. Foi sádico a relação com seus filhos. Foi sádico a relação com suas mulheres. Então, vai ser o sadismo que vai ser se transformado em uma espécie de mandonismo. Então, quando esse sadismo sai da esfera privada, ele vai para a esfera pública, se transformando em sadismo e também em um possível autoritarismo, entendeu? Ele faz muito bem essa leitura. Bom, professor, para aprofundar mais as nossas discussões, elaboramos 3 perguntas. A primeira se trata da seguinte forma: referente à obra Casa Grande e Senzala, como Gilberto Freire está pensando na formação social brasileira e quais impactos que essa leitura traz para os estudos das ciências sociais e principalmente para o desenvolvimento da historiografia brasileira? Essa própria ideia de Nordeste é uma versão muito posterior. E dentro do Nordeste você tem muitas divisões. O Maranhão, por exemplo, uma imensa região, ele não é Nordeste, ele é Norte, ou ele é meio Norte. Né? Então ele está se referindo muito a uma coisa praticada em Pernambuco, que é a região na qual ele estava inserido. A escravidão baiana perversíssima. Enfim. Então, eu acho que esse é um problema. Eu acho que é primeiro falar de uma ideia de uma região que ela não existe. Ela é inventada posteriormente. E segundo, não considerar os vários elementos que existem sobre a escravidão e seus vários pontos e nuances, né, e confronto que vinha desde do ataque aos quilombos, passando pelos açoites, passando pelas torturas, passando pelo Pelourinho, e por essa escravização perversa, né, que permeou as relações brasileiras como um todo. E sim, ela foi pautada a ser uma noção de sadismo, por várias questões, porque isso foi uma forma de subjugação dos africanos, né, os africanos foram transformados em sujeitos escravizados, por uma forma de compensação, inclusive consciente, do processo de expansão econômica inglesa, ou seja, Portugal, na verdade, se utilizou
toda a exploração africana como forma, inclusive, de acumulação primitiva do capital, instalando, inclusive, por exemplo, em Cabo Verde, Santiago da Ribeira, depois Cidade Velha, o entreposto de comercialização, de escravização que vinha para as Américas. Então, essa era uma forma de pilhagem sobre a África, discutivelmente. Depois foi uma forma de imposição pela forma como eles se sentiam ou eram interpretados como inferiores em relação aos espanhóis, sempre vivendo amedrontados com a presença espanhola. Tem uma desforra que se faz, na verdade, com todo esse processo que eles sempre sofreram do ponto de vista da estigmatização em território europeu, pelo seu tamanho, enfim, e pela forma como os ataques que eles sofriam, e foi uma forma de montar esse grande império, né? Então aqui se estabeleceu uma relação indiscutivelmente que era de sadismo, por uma coisa que eu já falei, que era a dispersão e descontinuidade, o fato de você ter instituições ainda assim notabilizarem território depois brasileiro, cuja jurisdição não se colocava por falta de instrumentos institucionais burocráticos, presença do Estado e pelo tamanho do território. As relações de fato foram muito mais frouxas aqui. Muito mais frouxas não porque houve abrandamento cultural, mas por falta de prática burocrática institucional. Então não tinha gente, especificamente, para tomar conta de todo esse território, né? Então o que acontece? Quando você tem uma sociedade que não é tão adensada, como é o caso dos portugueses, que viviam em conflitos, que viviam desde a da Idade Média, contra a peste bubônica, de fome, de guerra, depois de guerras religiosas, e a instituição de uma Inquisição, quando você vem para um território em que as coisas elas estão a se construir, é isso? Então todo esse ordenamento jurídico vai ser transplantado, mas de uma forma muito mais, digamos, eu não diria fluídica, mas não tão tensas, por conta de uma falta de um aparato burocrático de pessoas que pudesse dar conta da montagem desse Estado colonial. Imenso território, que era nosso, de uma imensa vastidão a esmo, digamos assim. Então ela foi perversa, sim. Ela foi perversa porque ela foi requintada com sadismo sexual, ela foi requintada com práticas de humilhação. Portanto, não foi nada brando, como ele coloca, não foi nada tranquilo. Foi baseado em estupro, foi baseado em violência, foi baseado em castigo corporal, foi baseado em açoite, foi baseado em humilhação, e foi baseado numa superioridade racial. Sim, professor. E pegando a deixa do seu comentário, e já ligando a nossa segunda pergunta, essa segunda pergunta ela é muito interessante para mim porque me surgiu a partir de alguns diálogos com amigos negros que nesse momento de representatividade, de empoderamento, se posicionam muito fortemente, em que nessas conversas me ficou claro a total aversão à noção de miscigenação. Por quê? Pela violência implícita nesse processo. Uma miscigenação que foi formada basicamente pelo estupro, fosse das índias, fosse posteriormente das negras, ou fosse mesmo das órfãs europeias que eram mandadas para cá para serem basicamente distribuídas entre os colonos. Então o que eles percebiam e o que me ficou claro nessas conversas é justamente a negação de uma legitimação dessa miscigenação, uma exaltação dessa miscigenação a partir de toda a violência que foi esse processo. E é uma exaltação que está tão presente nos nossos discursos políticos, mesmo das nossas propagandas, a partir de uma legitimação de uma identidade local, regional ou brasileira. E que, como o professor mesmo destacou, ao falar de Casagrande Senzala, que não só representou como o Brasil é visto lá fora, mas uma maneira como nós mesmos nos olhamos, é como nós mesmos exaltamos, ou nos exaltamos, a partir dessa ideia, dessa miscigenação. E a pergunta que me fica, e que agora passando ao senhor, é justamente se seria possível se ressignificar essa miscigenação, que por um lado
Também não podemos negar, por exemplo, quando olhamos para nossas manifestações culturais, como essa mistura étnico e cultural foi enriquecedora e como ela nos representa de certa maneira. Se seria possível se legitimar, se exaltar essa miscigenação, sem, de maneira nenhuma, se esconder, se ocultar essas tensões sociais, essa violência que permeou toda a construção dessa miscigenação, ou se não, se justamente todo esse processo e a maneira como ele se deu, se faz cair por terra qualquer tipo de positivação dessa ideia de mistura, dessa nossa mistura. Porque conversando com esses amigos, era um pouco disso do que eles tinham em mente. Era um pouco de, digamos que, uma falsidade ou um ocultamento. Todo esse nosso processo de exaltação ou de louvar essa nossa mistura étnico-racial. Então essa é a minha pergunta. Seria possível se ressignificar ou não? Ou tudo que esse processo envolve faz por si só ele não ser algo a ser louvado? Essa é a proposta do Darcy Ribeiro. Não é? Porque, quer dizer, não é a proposta do Darcy Ribeiro, é a proposta do Gilberto Freire. Certo? É a proposta do Gilberto Freire. Estou falando dos defensores que alegam que isso é um elemento positivo. Por quê? Eu vejo as coisas separadas. O que eu discordo do Gilberto Freire é o abrandamento da violência da escravidão. Certo? Não se pode abrandar. Este processo foi de uma violência brutal. Você retirou 35 milhões de africanos do seu continente. Isso é uma violência. Reis, rainhas, sacerdotes, enfim, vieram para cá para serem escravizados. Você vê uma violência. Agora, eu acho que você tem dois modelos muito clássicos. Um de um extremo confronto. Tem como exemplo os Estados Unidos. Você tem uma guerra civil, norte contra sul. Norte Yankee e o sul escravocrata. Em que as coisas estão muito bem estabelecidas. Ou seja, negro é sujeito inferior. Daí que surge a Ku Klux Klan. E não aceita nenhuma possibilidade de liberdade. Ou seja, lá no 19 permanece ao longo do século XX com assassinatos. Entende? Ao longo do século XX. Tá? Aliás, existe até hoje. Volto a dizer, eu acho que esse modelo tem elementos positivos e elementos negativos. Qual é o elemento positivo? É a total ausência de camuflagem. O que é camuflagem? Quem é racista é racista. A sua prática é racista. Você não verbaliza isso porque isso está previsto na Constituição, isso dá cadeia. Mas você não verbaliza, mas a sua prática mostra que você é um racista. Você não pode objetivar isso, porque senão você vai ser preso, processado. Mas a sua conduta mostra o quanto você, no fundo, parte de um patamar que é de uma condição de raça. E isso menos, claro, eles elegeram o negro, que foi Obama, né? Muito menos, mas no passado, tanto é que ônibus não entrava, em escola não entrava, praia não entrava, restaurante não entrava, escola não entrava, então as coisas eram extremamente estabelecidas. Por que isso é positivo? Porque você estabelece o confronto. Entende? E aí a luta não era para ser aceito. A luta lá não é para dizer me ame. A luta é juridicamente somos cidadãos, então vocês vão ter que nos engolir. Tem que deixar muito claro isso do que significa as lutas antirraciais nos Estados Unidos. Ninguém ali tinha ingenuidade de achar que nós seremos aceitos. Não é aceito. Nova York, o Bronx é um bairro negro. Washington DC também existem zonas negras. Existe uma parte dos Estados Unidos que é negra, Mississippi, Missouri, Alabama, Chicago, né? Se você pega a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Congresso,
a morte de negros por policiais recentemente. Isso está muito claro. Né? Ninguém ali em 60 estava lutando por afetividade, estava lutando por respeito, porque vocês estavam sobre o mesmo país que juridicamente estabelecia, instituía a segregação racial. Qual é o lado negativo? Confronto. Por que o confronto é negativo? O confronto é negativo porque, se é sincero, mas ele estabelece a premissa de que há uma parcela da sociedade que considera o outro inferior. Então o confronto é positivo e o confronto é negativo, dependendo da ótica de como você enxerga isso. Você pode positivar o confronto, porque você acaba com toda a máscara. Não ter máscara é muito bom. Entende? Não ter máscara é muito bom. Você sabe exatamente com quem você está lidando. Mas por que não ter máscara é bom? Porque há um elemento que antecede isso, qual é? Se não tem máscara, é porque existe um componente de crença de que há uma superioridade racial. Então ela é terrível. No nosso caso, qual é o elemento positivo disso? Com todos os perigos que se colocam. É que você estabelece um patamar de que o problema é econômico e social, é a pobreza. Porque aqui o Estado sempre foi muito injusto. Né? Então, de fato, a pobreza massacra a todos, mas massacra muito mais negro. Mas massacra a todos. Isso é fato. Porque a falta de política pública, de instituições que possam garantir o direito do cidadão, qualquer que seja ele, a qualquer coisa, é o que caracteriza o Estado brasileiro. Aí tem de cor. Agora, majoritariamente, quem são os mais prejudicados? Os negros. Né? Mas vejam bem, qual é a premissa positiva disso? Que aí é o que o Gilberto Freire está resgatando. A premissa disse assim, de olha, quem que suporta lidar com o confronto? Você quer viver numa África do Sul? Construir um bairro Soweto, que é uma sigla chamada Sul, West Tal, a parte dividida cercada por arame farpado, e que prendeu Mandela durante 37 anos. Você quer viver um apartheid? Seria por dicionar anacrônico uma pergunta de Gilberto Freire. Você prefere o apartheid? Eu acho que a resposta dele seria não, eu não quero o apartheid, porque o apartheid é o elemento do ódio colocado na ordem do dia. Ao passo que no Brasil não é um ódio, é preconceito. Sutil, mas é terrível, mas não é ódio. Não é um ódio de raça. Entende? Não há um ódio de raça no Brasil. O que existe é um racismo velado. E que se configuram quando? Promoções, educação e ataques policiais. Enfim, acesso à zona de consumo. Ele se manifesta em situações, mas ele não está colocado na ordem do dia. Ninguém no Brasil se levanta do ônibus se um negro sentar do teu lado. Você pode ter uma atitude racista, mas ninguém se levanta porque um negro se sentou. Entende? Então, se nós, só uma pergunta, se nós pudéssemos sintetizar aquilo que seria positivo, eliminando a falta de um cinismo em dizer que não há racismo, sim. E sobre esse aspecto, aí eu defendo Gilberto Freire, né? Seria a compreensão de que nós somos, por excelência, negros e mestiços, entende? E que isso constitui o nosso ethos, mas denunciando práticas de ocultamento raciais. Ou seja, qual seria o caminho? O caminho seria parar de dizer que não existe racismo. Como é que se enfrenta esse problema? Se enfrenta dizendo que existe. Entendeu? Se enfrenta dizendo que efetivamente a sociedade brasileira é racista. Não é? Sem correr o risco de se voltar a uma demarcação de uma luta de classe entre
entre brancos e negros, digamos, sob esse ponto de vista. Há uma luta de classe também sobre isso, mas muito mais sobre outros aspectos, né? Burgueses e pobres. Né? Ou seja, elite versus o resto. E aí vai todo mundo, preto, branco, índio, bicha, sapatão, gay, por aí vai. Vai todo mundo. Né? Há uma elite perversa. Essa elite não está preocupada, apesar de ser racista, mas ela não está preocupada com as questões raciais especificamente. Ela está preocupada em manutenção do seu status quo, né? Do seu instrumento jurídico de perpetuação, pelo Estado, pela medicina, pelo direito, pela educação, de uma forma geral, pelas políticas públicas. Né? Então, qual seria uma ideia de síntese? Eu também não quero um apartheid, em hipótese nenhuma, né? Que pressupõe que existe um racismo conceitual, ou seja, um racismo garantidor de uma suposta superioridade. Mas essa forma velada também não ajuda, porque nós estamos massacrando crianças que sofrem preconceito nas escolas, nas ruas, né? E meninos e meninas que se sentem inferiorizados por conta do. Mas aí, quando você vai para o confronto, você fala, não, imagina, não sou. Isso é terrível. Isso é terrível, esse escamoteamento. Eu não sei se ele é menos perverso ou se ele é mais perverso. Eu acho, e aí eu acho que é a defesa de Gilberto Freire, eu acho que ele é menos perverso. Porque uma coisa é você apedrejar alguém por ser negro, pelo caso dos Estados Unidos. Né? Eu poderia matar alguém e ainda assim não ser julgado, porque isso era uma prática corriqueira. Né? A outra coisa é você ter uma convivência, mas que de vez em quando se manifesta numa herança que é escravocrata. E o nosso problema, esse problema que é porque a gente não quer discutir escravidão. Então, para o bem e para o mal, Gilberto Freire ele é um ícone, porque não discutir escravidão constitui um problema que está hoje colocado. E quem quer assumir que a polícia faz é racismo. Não! Imagina! Afinal de contas, 60% dos policiais que morrem também são negros. São negros porque a alta elite não vai para a polícia. Vai ser advogado, vai ser médico, né? vai ser promotor, vai ser juiz, vai ser empresário. Então, quem é que opta pela farda? População despossuída, né? Menos acesso. E quem são eles? Negros. Então, por isso que tem muito mais policial negro morto. Porque tem muito mais policial negro. Entende? Então, por isso são eles que mais matam negros e são eles que mais morrem em confronto. Por quê? Porque eles são a grande maioria da guarnição, né? Da corporação. São eles. Né? E eles têm práticas racistas ao chegar na favela? Claro que tem. A abordagem de um negro é uma coisa, a abordagem de um branco é outra. Isso é fato. Eu tenho uma moto estilo Harley Davidson. Nessa onda de crime do Brasil, de São Luís, por causa da Bondes 40, PCC, enfim, eu não sou parado. Eu não sou branco, mas eu não sou parado. Mas tu não é parado porque quem tem uma moto dessa não é bandido. Bom, primeiro que pode ser. A segunda coisa se fosse um negro naquela moto, seria parado? Possivelmente seria, porque a pergunta seria, como é que você tem essa moto? Então isso é racismo. Isso é racismo. Então o racismo ele existe. Como é que a gente resolve isso? Na minha opinião, só tem uma saída: discutindo. Discutindo as heranças e perpetuações da prática, estabelecendo políticas públicas como cota. Tem que ter reparação jurídica, reparação histórica. Vamos permitir que a escola pública melhore o ensino. Vai levar 50 anos para o Estado corrigir o problema educacional. Vamos esperar que as comissões econômicas pelo menos diminuam. Vai levar 100 anos para nós termos uma distribuição de renda minimamente menos injusta, como acontece em outros países, né? A pobreza tem em todo o mundo. O problema do Brasil, distribuição de renda. Lá fora, pelo menos, você tem práticas políticas, né, que
diminui essa grande diversidade da renda com escola pública, com saúde pública e com política de salários equânimes. Então, não há desproporção entre os salários. Que é o que garante, inclusive, essa péssima distribuição de renda para a questão tributária. Sim, professor. Indo de encontro de novo à sua fala, sobre esse nosso racismo velado que perpassa a nossa sociedade. Pegando a um cenário atual, por algum motivo, sejam pelas nossas tensões políticos sociais dos últimos tempos, ou talvez outra coisa também, mas esse racismo velado tem se tornado cada vez menos velado. Discursos, por exemplo, quando eu e o Mário estávamos discutindo sobre o nosso tema e o nosso trabalho, a gente fez a relação de que dessa escravidão benigna da opinião, como é tratado pelo Gilberto Freire, temos hoje as próprias opiniões e ideias que defendem a não existência da escravidão ou a não existência do racismo na nossa sociedade. Então, em meio a tudo isso, a nossa questão ficou como nós, historiadores e futuros historiadores, no caso o meu e do Mário, como nós devemos proceder, qual é o nosso papel nisso tudo, nessa desconstrução desses ideais racistas, dessa desconstrução dessas ideias, desses estereótipos, em um momento onde a nossa própria legitimidade é atacada, onde se tem diversos historiadores, cientistas sociais, etc., estudando a história do Brasil, estudando a escravidão e afirmando a sua existência, e pode simplesmente chegar alguém e dizer que não existiu, ou fazendo um paralelo, quando temos a historiografia alemã, uma das historiografias mais importantes do mundo, que estudou sua própria história e que quase em unissom afirma que o nazismo é de direita, é de extrema direita, e pode vir alguém simplesmente dizer que não, que ele é de esquerda. Em um momento onde essa legitimação, essa posição de fala nos é atacada, talvez uma posição de especialista ou de alguém que pode falar melhor sobre determinado assunto. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? Como a história, a historiografia, como nós devemos proceder para combater esses vieses, para combater esses ideais e para, inclusive, desconstruir esses estereótipos. Por exemplo, quando a gente vai ler a obra, que nos chamou a atenção, uma frase, por exemplo, que está presente na obra, que é mulher branca para casar, mulher mulata para F e mulher negra para trabalhar, entre outras expressões que seriam expressões populares que perpassam a obra, que deixam claro que aquela própria sociedade já tinha essa visão, a qual sistematiza Gilberto Freire, e que nos parece tão atual, que poderia ter sido ouvido ontem ou hoje. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? Como nós devemos nos postar, ou como já estamos nos postando, para desconstruir esses vieses em um momento em que nós somos atacados também na nossa posição de, talvez, especialistas ou pessoas com algum tipo de maior especialização para falar sobre isso? Mostrando os prejuízos colocados, isso sobre todos os trâmites da vida, né? Sobre todos os aspectos da vida. Mas os prejuízos do Estado escravocrata, né? Do ponto de vista da afecção, do ponto de vista do imaginário, do ponto de vista, enfim. Por outro lado, a gente só corrige isso com política pública, entende? Com política afirmativa. Não se pode esperar apenas uma mudança educacional, porque quem é racista ou vai inclusive se instrumentalizar de uma educação crítica, reflexiva, mas pode não introjetar. Eu posso ter acesso à informação. Eu posso ter. Eu posso ter acesso a uma historiografia que explicite isso que foi escravidão. E ainda assim continuar sendo racista. Agora, se eu tiver uma política pública que me limite, ou que me una, ou que me restrinja, ou que me cerceie a minha prática, eu sei que eu vou estar sob a sanção da lei. Então, a educação como um processo de consciência e reflexão, e política pública como uma ação pedagógica.
Só se corrige isso com o Estado brasileiro, historicamente, ele esteve a serviço das classes dominantes. Isso é política pública. Então como é que se corrige isso? Por política pública. Então não adianta falar em liberalismo. O liberalismo é uma farsa, porque ele é comandado por práticas elitistas, de quem engendrou o Estado. Todas as práticas do Estado foram estabelecidas por uma classe dominante. Quem é essa classe dominante? Era a elite. Então, a própria concepção liberal, que se advoga com o princípio da livre competição, ou da livre concorrência, ou da meritocracia, foram estabelecidas pelo Estado e por detrás eram agentes sociais que demandavam práticas ideológicas e práticas políticas de autobeneficiamento. Então, o liberalismo não vai corrigir, porque o liberalismo é a favor do capital. E o capital trabalha com meritocracia. Mas meritocracia só existe em sociedades de condições iguais. No nosso caso, as condições não são iguais. A educação não é igual, a saúde não é igual, o transporte não é igual, segurança pública não é igual, nada é igual. Então não pode ter ponto de partida igualitário. Só pode existir desequilíbrio. Então não pode se esperar que o próprio mercado corrija isso, porque ele não vai corrigir. Ele não vai corrigir. Só se corrige isso com práticas. E essa prática tem estabelecida em políticas públicas que reparem, institua a pedagogização e colha os efeitos, como foi feito de cotas, que os negros eram de 0,01% para 10% da sociedade brasileira. O que se espera é que esses 10% se transformem em médicos, juízes, enfermeiros, dentistas, professores, enfim, e comece a mudar com a relação de forças, porque o problema é problema de acesso, né? Então é isso, professor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter se disponibilizado desde o início a nos ajudar. Pedimos desculpa por tê-lo feito esperar. A gente está se adaptando a esses sistemas, a essa ferramenta, nunca tínhamos feito antes, mas nós agradecemos muito. A entrevista foi muito boa, na nossa opinião. Então, eu e o Mário realmente ficamos muito gratos pela sua presença. Eu agradeço pela disposição e eu acho que a gente tem que discutir mais isso. Nós estamos muito longe de resolver essas questões. Muito tempo foi jogado para debaixo do tapete. E quando você não discute as coisas, elas tendem a virar uma bola de neve, como viraram no Brasil. Então, a gente só vai resolver isso quando a gente discutir isso abertamente. Eu que agradeço o convite.